sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Bom dia! Que maravilha, que bênção! Terça-feira, 22 de junho de 2021, e a gente está aqui dando mais um passo nessa nossa caminhada de oração. E para onde é que nós estamos indo? Para a eternidade, para além do túmulo. Nós não fomos salvos por Jesus simplesmente para termos uma velhice boa. Aliás, a gente nem sabe se chega lá na velhice. Alguns de nós, como eu, já chegou, mas a gente fica assim esperneando, dizendo que não está tão velho assim. Mas, gente, que maravilha a gente poder começar o nosso dia buscando o Senhor, e muito obrigado desde já pela sua comunhão aqui comigo. Já chegou aqui a irmã Rita, Rita querida, a Rosilei está aqui, olha que benção, Vilda, a Régia, a Flaviana, muito bem, sejam todos bem-vindos. Quem mais eu não citei o nome aí, mas nós estamos no mesmo espírito, no mesmo propósito de nos ajudarmos mutuamente aqui, contribuindo com a nossa paz, colaborando com a nossa fé. É esse o intuito nosso. Eu queria orar nesse momento pedindo ao nosso Pai Celeste que venha nos encher da sua presença, venha nos esvaziar de nós mesmos, venha nos fazer perceber aquilo que Ele tem para cada um de nós nesse dia e no decurso da nossa jornada que ainda falta pela nossa peregrinação aqui nessa terra. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos vivos aqui e de juntos buscarmos, invocarmos o Teu nome, Pai. Queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor aceite a nossa gratidão, ó Pai, e que o nosso coração esteja adequado, apto a receber, ó Pai, a instrução do Senhor, o consolo, a edificação, ó Pai, ou mesmo, Senhor amado, a correção, a fim de que não estejamos aí como tolos, ó Pai, mas estejamos iluminados pela luz do Senhor, para que possamos ter o discernimento do nosso caminho, ó Pai. Desembaraça-nos, Senhor, e nos dê o senso de direção no Senhor. É que eu te rogo, agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler uma passagem aqui, que Jesus, palavra de Jesus, no sermão chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte, logo após ele ensinar, não uma reza propriamente dito, mas ele ensinar princípios de uma oração, que é a chamada oração dominical, a oração do Pai Nosso. E eu vou ler a oração do Pai Nosso. A gente poderia aqui gastar muitos dias simplesmente falando da oração, mas eu quero especificamente falar hoje sobre perdão. E aí ele ensina como os discípulos deveriam orar, como você e eu devemos orar. Ele coloca aqui uma postura que nós não estejamos orando para aparecer em pé diante das pessoas, para que elas admirem a nossa entonação, nosso vocabulário, a nossa rebuscada, a nossa falação,
não é? Religiosa, a nossa falação repetitiva, essas coisas que a nossa oração acaba caindo na inocuidade, caindo no vácuo, não tem eco no trono da graça de Deus, que a gente não seja repetitivo, que a gente não seja queira aparecer orando. Mas ele diz, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha o que Jesus diz depois disso aqui. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso não é um dogma de igreja. Isso não é uma doutrina de homens. Isso é princípio eterno dito pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Deus, que se você e eu quisermos ter uma vida de comunhão com Deus, ou seja, vida abundante. E essa é a natureza da vida abundante. Esse é o caráter da vida abundante. É a presença de Deus em nós. E nós só podemos, de fato, nos aproximarmos de Deus porque somos perdoados em Cristo. Caso contrário, nós estamos definitivamente divorciados da presença do Senhor. Nós fomos expulsos do paraíso, que é a presença de Deus, por causa do nosso pecado. E não há outra forma de alcançarmos a presença de Deus que não seja através do perdão. E se tem uma coisa que a gente costuma ter uma dificuldade enorme, é em perdoar. Né? A gente sempre se acha no direito de guardar aquele rancor, aquela mágoa, porque normalmente quem nos magoa e mais nos magoa são aquelas pessoas em que a gente mais deu. Né? É claro que a gente vive nesse mundo caído, pecador, a gente é bombardeado de todo lado, mas as mágoas mais ressentidas, sentidas de novo e ressentidas e sentidas de novo, e às vezes guardada num pote de ouro bem no fundo do coração, que vez por outra a gente vai lá dar uma adulada nela, a gente se acha no direito de odiar, a gente se acha no direito de querer mal, de maquinar algum tipo de vingança. Essas vão nos apodrecendo por dentro. Por isso é impossível a gente ter a presença de Deus e ao mesmo tempo estar guardando mágoas, ressentimentos, sejam eles de que natureza forem, por mais absurdo que seja. A gente vê na história, dentre os milhares, centenas de milhares de exemplos, eu queria falar com você de Absalão. Pai, Shalom, pai, paz, pai da paz, Absalão. Era chamado o pai da paz. Absalão foi o filho mais lindo que Davi teve. E ele diz a história que ele tinha os cabelos lindos, ele era alto, forte, bonito, carismático, simpático. Ele era amado pela sua beleza e o seu jeito de ser. Todavia, ele trazia junto em conluio com o seu avô, e ali ele trazia uma mágoa muito grande do seu pai. Porque de repente o pai não tomou as dores da sua irmãzinha, que tinha sido estuprada pelo próprio irmão. E Davi se omitiu daquilo ali, tanto de tomar uma atitude contra Amnon, o irmão de Tamar, que houvera estuprado aquela jovem, quanto com relação à mágoa de Absalão. E Absalão, ele acabou se achando no direito de odiar o pai, porque afinal de contas o pai não tinha agido conforme ele quisesse, conforme a ética que ele tinha na sua cabeça, o seu jeito de ser, e acabou que ele promoveu uma desgraça na casa de Davi. Ele prostituía com as mulheres do seu pai,
na varanda do palácio, ele mantinha relações sexuais com aquelas mulheres ali. Ele dizia, olha, ele ficava na porta do palácio, qual que é o seu problema? Se Israel tivesse rei, você não estava passando por isso, porque esse rei é um rei omisso. Ou seja, ele fez do ódio pelo seu pai o seu caminho da vida. E o final de Absalão foi muito triste, porque além dele ser morto numa rebeldia contra o seu pai, numa atitude de rebelião contra o seu pai, o exército o matou. Joabe, o general de Davi, o traspassou com a espada. Trouxe luto, trouxe dor para a família, para a nação. Por quê? Porque insistiu no direito de odiar. E a gente viver no Evangelho é abrir mão do direito de odiar. João diz que aquele que odeia, ele vive nas trevas. E ali ele não está falando que odeia quem merece. Não, odeia. Trazer esse tipo de caminho, de vereda do ódio no coração é andar na escuridão. E não ver Deus. Porque quem viu Deus é porque de fato se viu perdoado. Jesus cita a parábola dos talentos, né? Daquele homem que devia 10 mil talentos de ouro, e um talento é equivalente a 50 quilos de ouro. Faz a conta aí, Deus me livre. Logo cedo assim a gente mexia com tanto número, mas a questão ali não era simplesmente o número, mas para que você e eu tivéssemos a noção de o quanto nós somos perdoados por Deus, porque para estarmos na presença de Deus de verdade, foi preciso um perdão enorme, porque só Cristo podia dar. Porque ainda que você e eu tenhamos pessoas que nos ofenderam, se for fazer a somatória daquilo que eu ou você também, se a gente for honesto diante de Deus, na trajetória da nossa vida, quantos nós já ofendemos ou não? Quanto nós já pisamos na bola, quanto nós já frustramos, quanto nós já passamos do ponto, quantos nós já prejudicamos com o nosso comportamento, com o nosso jeito de ser, com a palavra que a gente falou, com a nossa omissão, com a nossa intromissão. Quantos? Mas, sobretudo, o quanto nós já ofendemos a Deus guardando no coração essa natureza pecaminosa, perdida, alimentando o monstro que nos habita do pecado com situações, com historinhas, com mentiras, com álibis, com narrativas, para que a gente continuasse pecando. E o Senhor vendo tudo, vendo tudo. Imagine você, de repente, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua mulher, e você está com esse companheiro ou companheira sua num estado de adultério e você vê tudo. Tudo. Como é que seria o seu coração? Assim, como nós pecamos, Deus viu tudo e Ele simplesmente resolveu perdoar. Por isso que Deus é tão rígido, não há concessão no Evangelho para que você e eu guardemos mágoa, ressentimento, para que você e eu acalentemos ódio, a gente fica ilustrando aí, não é? Aquele episódio de dor, dolorido. Isso vai empestear, isso mata a gente. E como é que a gente perdoa? É perdoando. Perdão não é sentimento, não é você vou dar um tempo porque eu preciso digerir isso aí, Não, a gente não digere, a gente cospe. A gente não inala, a gente repudia, a gente tira. Perdoar é ato de fé, é decisão. Eu decidi não mais manter essa emoção adoecida na memória daquele episódio. Porque quando eu olho para minha vida e eu olho para Deus, eu vejo o quanto eu já fui perdoado. Portanto, não perdoar é sintoma de quem não se enxergou. Por isso é que se diz que quem odeia está nas trevas. Não enxergou nem a si mesmo. Nem conseguiu elaborar, não conseguiu se tocar de que, se por acaso está na presença de Deus, foi simplesmente pelo perdão. E não foi a gente que pediu, não. Ele ofereceu. Não foram vocês que me amaram.
primeiro. Fui eu que amei vocês primeiro. E eu atraí vocês. Eu ofereci a graça. É graça. E a mesma graça recebida, a gente reparte. E note que às vezes a gente também tem dificuldade até, eu não perdoo o que eu fiz comigo lá no passado. No passado nosso não cabe mais nada. E não perdoar a si mesmo é sintoma de orgulho também. Porque a gente de repente queria ser o que a gente não é. E perdoar, se a gente perdoar a si mesmo, a gente ter a consciência de que sem Jesus, se não houver a presença dele, primeiro nos perdoando, segundo nos consertando, nos dando direção, nos erguendo, nos encorajando, nos exortando, nos corrigindo, às vezes até nos disciplinando, puxando a orelha, né, dando uma cutucada. Se não for a presença dele, a gente não consegue andar no caminho reto. Por isso Jesus disse que, olha, se você não perdoar aos homens as suas ofensas, e hoje em dia, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque uma moçada está querendo até mudar a língua portuguesa, aqui é lógico que aqui está falando do gênero humano. Se você não perdoar as pessoas, homem, mulher, menino, menina, velho, moço, se você não perdoar quem quer que seja, embora havendo de nossa parte aquele senso de direito de vingar, direito de odiar. Claro que perdoar, gente, não é a gente conviver. Perdoar é você não carregar aquele... Eu estou falando de coisas tão óbvias aqui hoje, mas tão necessárias, porque a gente vai vivendo, relacionando com gente o dia todo, ainda que seja até na virtualidade. Não, esse eu bloqueei, esse eu excluí, e a linguagem usada hoje está cancelado. Mas cancelados mesmos foram os nossos pecados na cruz. Deixado para lá, bloqueado mesmo, foi a voz do acusador nos nossos ouvidos, na medida em que nós cremos no sacrifício de Jesus. É pelas feridas dele que nós somos sarados. E você vai poder fazer o que for. Fazer a terapia que for, fazer o exercício espiritual que for, você vai poder subir monte, você vai poder jejuar, até emagrecer, você vai poder clamar dia e noite, mas se não perdoar, o Pai não perdoa. E se o Pai não perdoa, não existe comunhão plena com Deus. A verdade é essa. Por mais direito que a gente adule dentro da gente, por mais que a gente busque na auto-vitimização, buscando a adulação das pessoas, ou de quem quer que seja, buscando narrar a nossa dor, buscando narrar a injustiça sofrida, para que a gente tenha, associando com a gente, solidariedade para adular o nosso ódio, o nosso direito de odiar, a gente não vai conseguir ter comunhão com Deus de forma nenhuma, porque simples assim. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. E se eu não for perdoado, não tem como eu seguir em frente no caminho do Evangelho. Ninguém vai longe na vida, ninguém sai do lugar na vida cristã sem oração, sem a palavra e sem perdoar. Que agora de manhã seja um momento de reflexão, porque existem algumas mágoas, ressentimentos que a gente gosta de estar guardado, a gente não gosta de ser confrontados com ela, a gente, não, hoje eu vou deixar para lá, eu tenho mais o que fazer, eu preciso orar, eu preciso buscar, e é justamente esse entrave aí na sua vida, que te impede, porque se não perdoa, a gente não tem o perdão de Deus, e se a gente não tem o perdão de Deus, a gente não tem a presença de Deus, e se a gente não tem a presença de Deus, a gente está no céu da boca da onça. Está no céu, mas é da boca da onça. Não no céu. Paraíso, vida, eternidade.
Portanto, eu queria encorajar você com essas singelas palavras, e provavelmente você já está careca de ouvir isso que eu estou dizendo aqui. Mas às vezes o óbvio é preciso ser dito, e não só dito, ele é preciso ser praticado. Deixa para lá, abra mão, não leve em conta. Se teu inimigo te deu um lado da face, dá o outro para ele bater. Se ele bateu no lado, dê o outro. Se ele demandou para que você andasse com ele 1 milha, ande 2. Se ele tomou a sua capa, dê a túnica. Mas não se apegue a direitos feridos, porque todo o direito de condenação que Deus tinha sobre mim e você, Ele simplesmente decidiu abrir mão e nos oferecer o perdão em Cristo. Só que é do jeito dele. É porque Ele me perdoou que eu tenho o direito de simplesmente viver de acordo com as minhas velhas pulsões pecaminosas, dirigido pela carne, porque eu não sou homem carnal mais, eu sou homem espiritual. Eu não sou mais simplesmente um conjunto bioquímico guiado por impulsos desgovernados. Eu agora tenho o reino de Deus instalado em mim. E o reino de Deus é o reino do perdão, o reino da reconciliação, o reino da paz. Que você possa meditar nisso hoje de manhã e tira do seu coração. Decida. Por mais profunda que você esteja fincada essa espada de mágoa, você vai ver que a partir do momento que você decidir perdoar, você vai perceber o perdão de Deus em você. Você vai ver luz. Ódio é treva. Escuridão. E na escuridão a gente não discerne. A gente não discerne. A gente vê, a gente imagina que vê, a gente tem a presunção de ver. E se a gente se enxerga, a gente vai ter outra postura. A gente vai ter a postura de gratidão a Deus. E a gente vai conseguir, aquele que nós seguimos, o Senhor Jesus, a gente vai conseguir fazer daqui a pouco como Ele, lá na cruz. Quando Ele olha para aqueles que o acusavam, xingavam, cai sobre nós o seu sangue, Ele ora ao Pai pelos seus detratores e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E por mais que você imagine que quem te ofendeu sabia muito bem o que estava fazendo, se te ofendeu, não sabia o que estava fazendo. Porque quem sabe de verdade, na luz de Deus, o que está fazendo, não age deliberadamente para prejudicar ninguém. Porque quem de fato está na luz, trata o outro conforme gostaria de ser tratado. Esse é o caminho estreito do Evangelho. E que ele não depende do comportamento do outro para que eu siga. Ele depende da minha decisão em fé, abraçando, dando razão para Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você, para que você hoje seja, não só concorde, é verdade. Esse negócio aí está certinho, pastor Gilmar. A gente tem que perdoar mesmo. Eu concordo. Mas assim, é difícil, né? A gente tem uma história. Você abre a mão de idolatrar, de colocar a sua mágoa no altar da sua devoção e dá um chute nisso aí. Manda para fora de você. Faça como Jesus disse: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para essa figueira: arranca-te e lança-te ao mar. Assim é sobre o perdão. É difícil sim, Sandra, mas é libertador e não tem outro caminho. É esse o caminho. Encara o bicho de frente. Não vira cara para a verdade quando ela te encarar. Se ela te emparedar, se entregue, não revide, não fique se explicando, não fique argumentando, simplesmente dê razão para ela e você vai ver a vida entrando e permeando todo o seu ser, e do seu interior fluirão rios de água viva, porque crer em Jesus é crer, é dar razão para Ele e perdoar conforme Ele mandou. Vamos juntos orar, porque nós precisamos sim do auxílio do Espírito Santo, porque ninguém por si mesmo, pelo próprio sentimento, vai estar apto para exercer o perdão. Mas o Espírito de Deus em nós, Ele vai sim nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Oremos.
Pai, eu quero te agradecer por tua palavra, dita aqui de forma tão simples, tão singela, Pai, mas de implicações tão profundas, ó Deus amado, de consequências, Senhor amado, para a vida, que nos arranca das garras de Satanás, que faz com que o nosso coração deixe de ser abrigo de demônios, para ser, ó Deus amado, a habitação do Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, na nossa falta de fé para perdoar, ó Deus. Senhor, e ajuda-nos a sermos curados do nosso vício mental de estar sempre adulando aquele ressentimento, de estar sempre achando que aquele episódio nos dá o direito de odiarmos, porque afinal de contas foi com a gente, ó Pai. Nos tira desse engano, Senhor, que tem nos prendido, que tem, ó Deus amado, nos sequestrado, nos acorrentado, ó Pai, nos impedido de ver o bem, nos impedido, ó Deus amado, de roubar a nossa energia criativa, roubado, Senhor amado, a nossa alegria da comunhão com o Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, ó Pai, porque somos teus filhos e, ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, nos derramamos diante do Senhor, pedindo do Senhor a sua ajuda, porque somos fracos, ó Pai. Também eu quero colocar aqueles enfermos diante do Senhor nesse momento, Senhor amado. Aquele que se encontra acamado, hospitalizado, Senhor. Afofa essa cama, Senhor. Dê paz, Senhor, aos entes queridos. Tira toda a ansiedade, toda a angústia. Traga a cura, Senhor. Traga o livramento, ó Pai. Visita com consolo aqueles que se encontram enlutados, ó Pai. Que perderam gente amada, gente querida, nesse tempo tão absurdo que estamos vivendo, Pai. Senhor, que o Senhor visite com o senso de futuro na eternidade o teu filho e a tua filha, Senhor. O consolo que só o Senhor pode trazer, não as nossas palavras, ó Pai, por mais bem intencionadas que sejam. Muitas vezes, Senhor amado, não vão ter eco num coração que está, ó Pai, em profunda dor. Mas que o Senhor visite, ó Deus. Que o Senhor visite, ó Pai amado, com a provisão, aqueles que se encontram em escassez, em penúria, em humilhação de dívida, ó Pai, no descontrole financeiro. Que o Senhor visite com harmonia todo o ambiente de guerra, ó Deus amado, de disputa, de inveja, de malignidade, ó Deus. Visite, Senhor amado, a vida do teu filho e tua filha nessa manhã, ó Pai, a fim de que sejamos habitados não pela morte, mas pela vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, olha só, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero amanhã, dia 23 de junho, quarta-feira, a gente poder estar juntos aqui, se o Senhor assim permitir. Tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, até a próxima.